Andrés, muito prazer por você estar aqui conosco no Ala Zero. Estamos atentos, com muitas expectativas para a sua apresentação. Muito obrigado, Martim. Obrigado a todos. Eu preciso antecipar que depois da apresentação do Ricardo, eu fiquei sem assunto. A minha presença é quase imprescindível, porque eu vou falar algumas das coisas que ele já disse, vou colocar um pouco de sal e pimenta, mas o básico já foi dito. E é que o que vem é complexo e as consequências irão depender do resultado das eleições, das condições, daquilo que acontecer na China e depende menos de nós, mesmo ele tendo sido otimista quanto à reforma tributária do Brasil. Dependendo do jogo da América Latina, você é otimista sobre a capacidade da força de vontade. Eu sou estruturalista, mas vamos ver aquilo que podemos fazer para dar certo. Quero mostrar esse mapa do desenvolvimento mundial. Em azul, temos os países desenvolvidos, em vermelho, os condenados, e em laranja, aqueles que temos alguma chance. Há uma semana, 3 economistas receberam o Prêmio Nobel da Economia dizendo que são as instituições que irão determinar o desenvolvimento, o que quer dizer que não é a geografia e que não são as políticas concretas, que é mais do que as políticas, respeitar o direito da propriedade no longo prazo e não somente ter uma estratégia. Eu vou questionar os prêmios Nobel a partir da humildade da ciência política. Vocês conhecem a América Latina, muitos de vocês conhecem a Europa. Alguém já imaginou que a Grécia ou a Itália têm melhores instituições do que o Chile, por exemplo? O desenvolvimento depende do poder. Os países desenvolvidos, pioneiros, que criaram o motor de vapor, tinham um império de escravidão. A Grã-Bretanha é pioneira no desenvolvimento porque realizou nas áreas dominadas, Inglaterra, França, Holanda, se desenvolvendo. Para concorrer com a Inglaterra, o resto do desenvolvimento do mundo é a herança. Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia são os filhos da Inglaterra. As colônias independentes que mantiveram o desenvolvimento. Em terceiro lugar, os países convidados. Leste da Europa, sul da Europa, o leste asiático, Israel. São os países que tinham que se desenvolver depois dos países previamente desenvolvidos. Era alguém chutando a escada e alguém convidando os filhos dos pioneiros. A América Latina nunca irá se desenvolver, nunca teremos Singapura? Não, não significa isso. Significa que se essas ideias forem válidas, precisamos ser úteis para os desenvolvidos. Não servidão, é ser útil. A utilidade da América Latina para o mundo é pequena, é decrescente, fragmentada. O Ricardo disse claramente, o México não é o mesmo que a América do Sul, porque nós estamos falando do nearshoring, friendshoring, mas near é um conceito geográfico de proximidade e o México está perto dos Estados Unidos, a América do Sul não. O nosso eixo é vertical. Continuar falando da América Latina faz sentido por vocês que trabalham em cadeias de suprimento regionais, mas o mundo não enxerga a América Latina como uma unidade porque ela não é. Esse é o mundo para onde estamos indo. É uma projeção 2075. É um mundo pós-ocidental. Nesse mundo, a Ásia tem 60% da economia. E a gente pode pensar que isso não corresponde com a realidade. Mas hoje a Ásia tem 60% da população. 60% das pessoas são asiáticas. 40% é europeu, americano, africano. Estados Unidos continuará sendo potência, a China também. E o que vem é a Índia. Que é uma das poucas coisas sobre as quais nós não falamos que afetarão o nosso longo prazo. Não são os negócios do ano que vem, mas daqui a 10 anos, a Índia será o centro destas palestras como hoje a China foi. E a América Latina
é o conjunto de bolinhas amarelas que não são muito relevantes. Não interessa que não sejam relevantes, o importante é que sejam prósperas, que esteja tudo certo com a gente, mas para isso temos que importar de alguns daqueles que estão nessas bolas grandes. E é isso que está acontecendo nos últimos anos. O Ricardo mostrava com outros gráficos, mas aqui podemos apreciar de maneira mais clara quais são as regiões do mundo que crescem e quais não. Eu gostaria de destacar os países no início: Turquia, Índia, Irlanda é uma exceção, China, embora cresça pela metade, que na década passada, Malásia, Taiwan, que é que nem a China, Indonésia. Isso é Ásia. O mundo que continua crescendo economicamente é a Ásia. O que cresce demograficamente é a África. A América Latina está na metade para a direita. A notícia que ainda não nos acostumamos é que a Europa também está da metade para cá. Então, mas é porque é um decorrente em declínio, em decadência. E a América Latina, a decadência não se vê, porque enquanto o gordo emagrece, o magro morre de fome. Mas temos os piores registros nos últimos 5 anos. A Alemanha é a potência que movimenta a Europa, a potência industrial. Qual foi o problema da Alemanha, que sendo a principal potência da Europa, era quadruplamente dependente da energia? Para a sua energia da Rússia, gás barato. Essa foi a fórmula de sucesso, não eficiência. Gás barato. Do comércio dependia da China, que é o maior parceiro comercial da Alemanha. Não existe a defesa da Europa do que é a OTAN, e depende moralmente do Israel, porque não há nada que Israel possa dizer que possa ser contrastado pela Alemanha. Como a locomotiva da Europa pode levar a Europa para o desenvolvimento se é tão dependente de potências extra-regionais? O que quer dizer é que não está arrastando o desenvolvimento. Quando vemos os decisores europeus e eles dizem o que pensam, temos que fazer determinadas coisas para amortecer a decadência, mas nós assumimos a decadência porque a Europa nem esteve na apresentação do Rio 4 porque nem conta. Quem conta são os Estados Unidos, a China e cada vez mais a Índia. Queremos saber quanto nós contamos para nós mesmos? Vamos ver primeiro um pouco mais sobre o mundo. Seymour Litzer era um cientista político americano, quer dizer que quem só conhece o seu país não conhece nenhum país. Nós só conhecemos quando comparamos. Ninguém é alto ou baixo se está sozinho no mundo. Tem que haver outra pessoa. Eu não vou cometer o sacrilégio de falar de aço, eu vou falar de outros setores, para que juntos reflitamos em comparação, e falarei de outras regiões para que pensemos na América Latina. Isto são 20 anos. 20 anos não é nada. Em 20 anos, a China passou de nada a estar no topo do mundo em 20 anos. Processo prévio de preparação, mas, de repente, as exportações chinesas foram para cima, enquanto o resto das potências industriais está praticamente estancado. Essas são as exportações, e aqui eu estendo a linha temporal, porque começamos em 1980, isso são 40 anos e não 20, mas decola nos últimos 20 anos. É impressionante, incomparável. Nunca antes aconteceu uma coisa assim na história. E se aconteceu em algum pequeno país que nós não observamos, não teve o impacto que a China tem. Se a Irlanda, com 4 milhões de habitantes, dispara, isso é bom para a Irlanda. Aproveitou a economia mundial. Se a China, com 1,4 bilhão de pessoas, dispara, muda a economia mundial. Não afeta tanto ela, mas sim que muda a do resto do mundo. E aqui sim, Índia, pequena ainda, que é a geração elétrica, parte 1 dos indicadores que por proximidade nos diz como está indo a economia dos países. Nós estamos estagnados no resto do mundo, a China não, e a Índia pouco a pouco vai somando. E uma coisa que é fundamental, porque a economia do futuro, como a do passado, depende da inovação e da tecnologia. A China também está contribuindo. Se agora vocês pegaram o telefone, quero que vocês contem a origem dos apps que vocês têm. Entre 80% e 90% são apps americanos, são dos Estados Unidos. Para ter alguma latino-americana, alguma sueca, se tiverem Spotify, e alguma outra. Se eu peço a mesma coisa na China, serão 90% a 95% apps chineses. Há 2 universos paralelos no mundo da internet. E a Europa
não manda em nenhum dos dois. Então, começa a sofrer as consequências. Os carros é um dos setores que melhor explica o futuro da economia. Autos incluem aço, tecnologia, muita mão de obra, embora sejam cada vez mais tecnológicos, e comércio internacional. Não é por onde vamos ver por onde estão indo os carros e vamos ver por onde vai o mundo, mas é mais ou menos, especialmente carros elétricos, transição elétrica, energética, passa pelos carros elétricos, isso também implica a mineração. O tamanho das esferas indica as vendas e a posição a respeito de bissetriz se exportam ou importam. China está longe, exporta boa parte da sua produção, ao contrário de outros que só abastecem o mercado doméstico. Mas o que eu quero destacar é isso. A China e a Europa, 6 anos em azul, os carros elétricos que a Europa vendia para a China. E em preto, o outro lado. Tudo isso aconteceu em 6 anos, o mundo mudou em 20, acelerando nos últimos. Tudo isso vai continuar aumentando para o lado da China, para o lado da Índia e para o lado da Ásia. Vivemos em um mundo pós-ocidental e não estamos percebendo, porque nós continuamos sendo ocidentais, vivendo aqui no nosso canto do mundo e pensando que o mundo vai mudando pouco a pouco. E, na verdade, o que está acontecendo é uma transformação que vai deixar a América Latina diferente. E nisso eu estou de acordo com o Ricardo. Diferente não é pior. Muitas mudanças estão acontecendo no mundo, podem ser positivas para a América Latina, dependerá do contexto, determinadas condições mínimas, mudança das margens e onde nós estivermos na América Latina, no norte ou no sul. No norte ou no sul. E aqui temos um exemplo do que o que está acontecendo no mundo não nos fragmenta. Primeiro, levemos em conta que a América Latina é uma região do mundo que não tem um nome só geográfico. Europa, África, Oriente Médio, tudo geográfico. A América Latina tem um elemento cultural. A América Geográfica Latina é cultura. Nós não somos Estados Unidos, embora muitas vezes nessas palestras pareça que a nossa região integra os Estados Unidos, que é o hemisfério ocidental, o que determina nosso cenário econômico. A nova rota da seda integra a Ásia, exceto a Índia. Integra a África, todos os países são membros. Divide só levemente a Europa, porque a Itália entrou, mas agora saiu. Divide cada vez mais a América Latina. Houve 2 recentes presidentes da América Latina, Bolsonaro e Milei, que também disseram: com a China, nada, não fazemos negócios com comunistas. Alguns mudaram de ideia imediatamente depois de tomar posse. Bolsonaro condicionado pelo setor militar e pelo agrobusiness e Milei pelos swaps. Mas nos dois casos, Milei com mais boa vontade, reconhecendo a importância da China e que, inclusive, só pediam que não os incomodassem. Os países, pouco a pouco, vão se unindo à nova rota da seda, mas mesmo que não façam, a dependência da China é cada vez maior, inclusive no México, que é um país que depende muito mais dos Estados Unidos. Não acreditam em mim? Vamos ver os números. Estas são décadas de 80 a 90, de 90 ao anos 2000, 2010 e 2010 a 2020. Comércio da América Latina com o resto do mundo, quanto cresce ou decai. Com a China, sempre cresce e sempre mais que os outros, exceto em um caso com a Índia. Isso não quer dizer que o comércio com a Índia seja muito expressivo, significa que está aumentando. Mais do que com os Estados Unidos ou com a União Europeia. Mas o que mais quero destacar é que o comércio intra-regional se reduz. Os latino-americanos comerciamos cada vez menos entre nós. As razões são múltiplas, mas a mais óbvia é porque somos a mesma coisa, não temos economia complementares. Soja daqui, soja dali, a China compra tudo. Esse é o gráfico simplificado com as colunas da América Latina só. O mundo pesa cada vez mais para a América Latina e a América Latina pesa cada vez menos para si mesma. Estou novamente falando da macro, cadeia de abastecimento, redes gerais. Empresa que tem acero em México e na Argentina. Se é uma empresa que queira fazer aço na América, no Brasil, na Argentina, no Brasil, pode aproveitar o shoring com os Estados Unidos, mas para fazer isso tem que remar contra a corrente, porque levar em conta que as forças
fragmentação nos fragmentam na América Latina. Como dizendo o Martim, regionalização ou globalização, um pouquinho das duas, é uma globalização segmentada e essa segmentação depende da geografia. E a geografia na América Latina nos divide, a cultura nos une. Falamos quase o mesmo idioma do México até a Argentina. A geografia nos divide muito com o México, com a Argentina, com os Estados Unidos, o México e muito menos os outros países. Pequeno mapa da região, para depois entrar em alguns casos nacionais. Esses são 20 anos de crescimento econômico. Em 20 anos, primeiros 20 anos do século, Panamá cresceu muito, os outros foram crescendo menos. Peru, um grande caso de sucesso de crescimento. O eixo vertical, estabilidade política para cima, muito estável. Uruguai, sempre lá em cima, e muito para baixo, muito menos estável. Não depende só das eleições, mas também dos grupos terroristas que ocupam grandes territórios do país. Venezuela está lá porque só por caridade, porque deveria estar muito mais embaixo. Vejam onde estão a Argentina, México e o Brasil, nos grandes países da região, estão bem atrás. Se tivéssemos olhado há 30 ou 40 anos onde estava a Alemanha e a França, estavam na cabeça os grandes países que levaram adiante a região. Os grandes países da América Latina são um peso para a região, e aqueles que crescem são pequenos, não têm capacidade de contágio. Não estamos condenados a isso. Os números otimistas para o Brasil, que o Ricardo mostrava, sugerem que existem oportunidades que podem ser aproveitadas. Mas é importante que levemos em conta para onde as forças estão puxando a regionalização da globalização. Isto é uma coisa que vem ao caso porque o título eu simplifiquei para esta apresentação. Parece que não pagamos o PowerPoint. Sim, aqui está. Mas o importante é perceber que na América Latina existe uma tendência que é permanente, a dependência econômica. O que acontece na América Latina depende do que aconteça no mundo. Somos fornecedores e consumidores de outras regiões, mas pela primeira vez temos autonomia política. Não importa que maluco nós tenhamos eleito como presidente, ninguém vai nos invadir nem patrocinar no golpe de Estado. Não interessa se for um líder estudantil que nunca trabalhou, como o Boric, um ex-líder guerrilheiro como o Petro, um anarcocapitalista como ele e um defensor do 64 como o Bolsonaro. Não interessa o que aconteceu no México, que ganhe uma presidenta, que é o que fará é convocar eleições populares para nomear os juízes. Os Estados Unidos não mexe um dedo, nem a China, nem a Rússia. Independência econômica como sempre, independência política como nunca. Temos que administrar isso. O que se mantém é a turbulência social, um continente em que existe pobreza e desigualdade, e as pessoas, às vezes, expressam isso protestando nas ruas. Na Argentina é medida a pobreza diferente do resto dos países, mas se medirmos da mesma maneira, harmonizando, esta é mais ou menos a situação. Não é trágico o que deve ser administrado da pobreza na América Latina. O problema é como é percebido pelos diversos setores sociais. Para os de baixo, sim, é trágico. Mas, enquanto isso, o comércio mundial vai ajudando ou complicando. Aqui trago o caso do Brasil, o maior país, e, novamente, não marca a tendência, necessariamente, na América do Sul, na América Latina. Dependência da China, 30%, com os Estados Unidos, um pouco mais de 10%, com a região, o seguinte país é a Argentina, é minúsculo, 3,6%. Os presidentes não se dão bem, os diplomatas se dão bem, a sociedade se dão bem, os industriais se dão bem, o comércio não tem conflito, nem muita amizade. Não fazemos muita coisa entre nós. Se olhamos para o México, essa coisa muda. México tem um grande relacionamento com os Estados Unidos, por isso se transformou num grande exportador automotivo. E para marcar algumas diferenças do que acontece na América do Sul entre a Argentina e o Brasil, saindo do setor industrial, ficando no setor primário, para mostrar que é possível fazer coisas diferentes, para mostrar exportação de vacas entre o Brasil e a Argentina, como de 97 até agora, as oscilações. Eu estava mostrando uma América Latina fragmentada entre o Norte e o Sul, mas agora
reconheço que existem políticas mais ou menos favoráveis para certos desenvolvimentos. Neste caso, foi muito bom para a carne brasileira e para a reprimeirização da indústria brasileira. O mesmo aconteceu com a soja, amarelo Brasil, azul Argentina. Isso significa que a Argentina poderia fazer as coisas melhor e que os dois países deveriam fazer as coisas melhor a nível industrial, porque senão a reprimeirização será inevitável. E não é porque a gente tenha só recursos. Aqui temos 39 dos principais recursos do mundo. Esqueçam do circulinho da Argentina que ficou. Dos 39, 19 deles, a China está na cabeça. É o principal produtor dos principais commodities do mundo para o desenvolvimento. E a América Latina aparece bem em alguns lugares, nem tanto em outros. Não é porque nos reprimeirizamos porque não temos recursos, é porque não aproveitamos para agregar valor, coisa que outros estão fazendo. E, em parte, isso acontece por conta do mundo. Estou mostrando as novas rotas da droga. Até algumas décadas, a melhor droga do mundo era produzida na nossa região. Os Estados Unidos decidiu que produziria sinteticamente e o produto artesanal vem do sul para a África e da África para a Europa. Qual a consequência disso? A economia é cada vez mais globalizada. O que produzimos é vendido na Ásia, nos Estados Unidos, talvez na Europa. As ameaças estão nas fronteiras, os mercados atravessando o oceano. E isso faz com que as necessidades de articulação política mudem. A regionalização era homogênea. A Europa criava um mercado com fronteiras comuns. A polícia vigiava os mesmos países, os mercados circulavam livremente. Já não é mais assim, sobretudo na América Latina. O crime transnacional organizado força a coordenação política entre os estados. Os mercados mundiais desobrigam, a não ser que queiramos revalorizar as cadeias de suprimento e não interestatal. E isso eu mostro, porque vamos finalizar daqui a 4 minutos, com ênfase na política. Qual o impacto da fragmentação e qual o impacto da política sobre os processos econômicos? Isso que eu vou mostrar são 4 países: Coreia do Sul, Estados Unidos, Alemanha, Grã-Bretanha. Em vermelho, o comportamento ideológico, atitudes das mulheres jovens. E em azul, o comportamento ideológico dos homens jovens. Vemos no mundo desenvolvido, destaco, não é China, não é Índia, é o mundo desenvolvido, que pela primeira vez na história o segmento da juventude é mais reacionário do que seus pais. Os velhos são mais conservadores. Os jovens têm hormônios e não têm ativos. Os velhos vamos perdendo hormônios e temos emprego, casa, família para conservar. As mulheres jovens são assim, continuam sendo assim, mais progressivas que as mães delas. E os homens jovens, pela primeira vez na história, mais reacionários do que seus pais. Existe um backlash, a reação contra politicamente correto, o feminismo exacerbado, com cultura da cancelação, e foi dividido. As bolhas digitais se divorciaram de jovens homens e mulheres. Os influencers são diferentes. Os influencers homens são tipo Milei e as mulheres tipo Taylor Swift. Uns transmitem agressividade e os outros paz e amor. E você pode pensar o que interessa, mas as consequências políticas disso são drásticas. E as sociais ainda mais. Quer dizer que homens e mulheres se conhecem romanticamente mais tarde, se casam mais tarde, têm filhos mais tarde, se eles têm menos filhos e às vezes não têm. Isso produz um colapso demográfico. Todos os países que podemos mencionar agora, a maior parte da América Latina, com algumas exceções, Europa, Estados Unidos, Japão, Coreia, estão colapsando demograficamente. Se não fosse pela imigração, a população seria reduzida. O que fazemos? Abrir imigração, geramos reação cultural. A economia precisa da imigração, a sociedade, a cultura rejeitam.
Se vota em consequência, se extremam as posições políticas, a extrema-direita é vinculada com esse tipo de divórcio demográfico. Se tivermos que dividir a sociedade dos países em 4, velhos, jovens, mulheres, homens, um quadrante homogêneo, homens jovens, os outros 3 continuam sendo como o resto do mundo, mas homens jovens estão determinando os processos políticos. E isso se deve, é mais simples, 40 anos, como os jovens vivem. Linha em azul, 20, 25 anos no passado, estavam casados, moravam em casa com seus filhos. Agora não são casados, não têm filho e moram com os pais. Linha vermelha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. As causas são múltiplas. A divisão de gênero, o aumento do preço de moradia. Consequência é a insatisfação. Profunda insatisfação que se manifesta nas eleições. Isso vemos desde 1980 até 2020, participação nas eleições e protestos sociais. A participação cai, a cada vez menos pessoas votam. E isso é interessante, cada vez mais pessoas saem para as ruas protestar depois das eleições. Já votamos e estamos insatisfeitos. E isso é fundamental para entender o que está acontecendo na dinâmica entre a China e os Estados Unidos. Que país é mais democrático, China ou Estados Unidos? Resposta objetiva é óbvia. Uns votam e os outros não. Se você perguntar para os chinos e americanos, mais chinos dirão que a China é democrática do que americanos dizendo que Estados Unidos é democrático. Eles mesmos, eles consideram que a China é mais democrática que os Estados Unidos. E na América Latina estamos sofrendo um processo semelhante. Contando o Uruguai do ano passado, do segundo turno, houve 16 eleições nos últimos anos. Em 13 delas, eram partidos de 10 ou menos anos de existência os vencedores. Os partidos históricos da América Latina, século XIX e XX, estão sendo derrotados, massacrados pelos partidos de menos de 10 anos de história. México, Argentina. E isso acontece na França e na Itália também. Macron lideram partidos que não existiam em 2010. O que acontece na América Latina não é só na América Latina, o impacto é que nos fragmenta entre Norte e Sul. E o que vem agora? Me prometeram que existiria transição e não fizeram a transição nas imagens, mas vou resumir. Se Trump ganhar nas eleições, iremos para um tipo de guerra diferente da que teremos com Kamala Harris, porque serão as guerras típicas dos democratas. Se ganhar Trump, passaremos para a guerra comercial. Não sei se é bom ou ruim. Para a América Latina, depende. Ricardo já antecipou. O melhor que pode acontecer é que Trump coloque sanções para a China e que a China tenha que comprar soja, vinhos e outros produtos da Argentina porque os Estados Unidos aumentou os preços. Mas Trump prometeu acabar com a guerra na Ucrânia e voltarão as exportações de cereais. Como saber o que convém para nós? Precisaremos fazer bem as contas para saber o que ganharemos e o que perderemos. Nenhum dos resultados tem impacto claro. Estamos de cabeça aberta, mas sabemos que haverá um impacto. E como o Ricardo disse, impugna o resultado. Vejam, estamos alterando o sistema das eleições em países da América Latina por fraude. E isso acreditam também na principal democracia do mundo que está deixando de ser. Muito obrigado. Temos algumas perguntas da audiência. Eu tenho uma pergunta que eu queria colocar. Foi muito clara a sua apresentação, muita incerteza. Você coincide conosco que existe uma oportunidade e muitos desafios. Se te chamarem para ser conselheiro dos governos da América Latina, como você aconselharia para sentar com a China? Como deveríamos sentar e conversar com a China, como com a Europa, com os Estados Unidos, e quais as chances nos 3 acordos?
Essa é uma ótima pergunta que tem uma resposta controversial. Não no meu caso, tem gente que considera que não existe margem para desafiar quem manda. Então, tentam identificar quem é que manda e se alinhar. Neste momento, é claro que nenhum país pode impor sanções proibitivas para a América Latina. A China poderia ter tirado o swap, os Estados Unidos poderia suspender o apoio do Fundo Monetário, mas não é conveniente para nenhum deles quebrar a Argentina. E a Argentina é um ponto específico, porque neste momento está vendo o que fazer. Toda a América Latina está vendo o que fazem os outros. O presidente que prometeu que não iria viajar agora vai para a China. Eu recomendaria ter 1 milhão de amigos. A América Latina não tem condições para escolher. A América Latina precisa de todos. Precisa do financiamento, dos investimentos, dos mercados e, sobretudo, de paz geopolítica. Eu destaco porque é a única região que não tem guerras internacionais. Tem guerra na África, na Europa, na Ásia, e nós não temos. Temos a mesma quantidade de países, 20. Desde que em 1945 eram Nações Unidas, com 44 membros. A África tinha 4 países independentes e hoje 54. E isso precisamos manter. Mas temos que diversificar sócios e oportunidades. O país que se fechar para uma oportunidade de sócio estará perdendo. Uma das perguntas é se houver uma queda demográfica em todos os países, porque continuam falando que tem tantas pessoas no mundo e que é um problema sério. É a versão malthusiana. Malthus foi um dos primeiros economistas que disse que a população se reproduz mais rapidamente do que a produção. Então, vamos produzir mais pessoas do que comida. Isso nunca aconteceu. Foi visto que a inovação tecnológica vai mais rápido do que a reprodução demográfica e o mundo chegará ao seu limite, mas a maior parte do mundo já chegou. Continuamos crescendo porque a África continua crescendo. Se tirarmos a África do planeta, não cresceremos mais. E a África cresce porque está subdesenvolvida e isso faz com que tenhamos vida mais longa e famílias menores. E chegaremos a um momento em que todo mundo será velho. E essa é uma das transições. A história é pendular. A transição demográfica é irreversível. Acontece uma única vez e não tem volta atrás. Outra pergunta é como a indústria do aço pode ser a âncora da cadeia de valor na perspectiva da complementariedade que você se referiu. Mais uma vez, seria um sacrilégio que eu falasse com vocês sobre aço, mas a cadeia de suprimento intra-regionais é aquilo que pode tornar diferente o aço da soja. Comercializar mais intra-América Latina, anular as distâncias do eixo vertical do continente. O aço pode, entre a Argentina, México e Brasil, provavelmente pode cumprir processos em cada um dos lados e finalizar exportando no lugar mais conveniente para o Pacífico ou do Rio Grande. A soja não precisa fazer isso. Ela sai do Brasil, vai para a China. O aço, a sucata, compra, venda, mercado. Pode criar um mercado continental do aço. Não precisa ter um mercado continental da soja. Mais 2 perguntas breves. Uma é Mercosul. Em uma oportunidade, a gente já conversou sobre isso. A possibilidade do relançamento do pacto com a Europa, que para nós, Ocidente, vemos como uma oportunidade na cadeia de valor. Como você disse, se não encontrarmos como ser úteis para as potências, continuaremos nos primarizando. O acordo com a Europa, nesse sentido, é muito importante. E o acordo com os Estados Unidos também. Quais seriam as 2 possibilidades? Muito baixas. E são baixas porque não temos tanta necessidade do mercado alheio e o mercado que temos conseguimos no acordo. E o mesmo com os investimentos. A União Europeia tem mais investimento do que a China. Não precisamos de acordos de livre comércio, até com o Mercosul. As regulamentações marcam a diferença. Se cumprirmos ou não cumprirmos, entre os mercados sofrerão restrições, que é a vantagem do acordo com a Europa.
E isso não irá acontecer por conta do protecionismo europeu. A França tem produção agrícola polivalente, polifuncional, protege a paisagem, os agricultores, tradições, valores comunitários. A França não tem capacidade de bloqueio sozinha, mas tem capacidade política. A União Europeia nunca tomou decisões contra a vontade da França ou da Alemanha. Nos referendos para os tratados, em Irlanda ou Dinamarca votando contra, faziam votar novamente até se adequarem à posição europeia. Com França é difícil e Macron disse que isso não irá acontecer. E os negociadores dizem: vamos desmontar, tirar a parte de cooperação política para os parlamentos e só o comércio. Bruxelas e a França tem 10 amigos no Conselho Europeu com capacidade de vetar. Isso depende da França, da sua capacidade de bloqueio. Não é o Mercosul que irá travar isso. Se não sair, não será pelo Bolsonaro, nem Milei, que Milei agora é pró-Mercosul e pró-Europa. É porque os franceses são protecionistas e nós temos coisas mais baratas. Andrés, muito obrigado pela sua apresentação. É um novo panorama em vários aspectos. Obrigado.